Olá, boa noite. Eu sou o professor Alexandre Maza e hoje vamos retomar nosso segundo módulo do curso de psicologia, de curso de pedagogia, né? Do nosso curso de políticas educacionais para educação básica. E hoje a gente vai tratar especialmente do campo da política educacional. Vejo que na aula de hoje tem Darli. Tudo bem, Darli? Tá aí? Quiser se manifestar, por gentileza, fique à vontade. Muito obrigado por participar da aula e nos interrompa a qualquer momento que vocês acharem necessário. É, Costumo falar brincando bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula, nesse momento presencial, mas tornar-se-á uma videoaula, né? E nos colocamos à disposição para dirimir, para que todas as dúvidas sejam eliminadas no decorrer da semana, através dos múltiplos canais que a universidade oferta para vocês, ok? Então, vamos começar compartilhando a tela aqui. E a gente vai tratar hoje, por gentileza, do campo da política educacional, tratando da educação como coisa pública, como um direito inerente à cidadã, um direito inerente ao cidadão. Deixa eu tirar um pouquinho mais para cá. Vamos lá, então. Bom, a gente começa dizendo sobre o campo da política educacional, lembrando a vocês que toda legislação educacional deve existir para promover uma educação de qualidade, uma educação que promova a igualdade e a equidade. O campo da política educacional, ela está basicamente inserido no grupo de políticas públicas sociais. Então, vamos deixar claro para a gente começar a nossa aula que a política pública educacional, ela é intimamente ligada às questões das políticas públicas sociais, isto é, aquelas ligadas às necessidades básicas da cidadã, do cidadão, da criança, do jovem, do adolescente. É algo que se configura como instrumento de implementação dos movimentos, das normas e dos referenciais de educação. E assim, eles se materializam por meio de uma legislação educacional. Então, a legislação educacional existir, deve ser legislada para que exista uma política pública de cunho social, a fim de promover a igualdade e a fim de promover a equidade. Vale lembrar o que é uma política pública, né? Basicamente, a política pública ela é de responsabilidade do Estado, representado pelo país, representado pelo Estado, as federações e, por vezes, até pelo município, tendo como base os órgãos públicos, as entidades e a sociedade civil, que resultam nas normatizações educacionais que regem o nosso país. Nesta unidade de aprendizagem, você vai ter a oportunidade de acompanhar o movimento de inserção da política educacional nas políticas públicas, além de debater a contribuição da política educacional para a educação. Vai também compreender os desafios de tal política para tentar explicá-la. Vamos nem tentar, vocês realmente vão ter condição, né, educacional de explicá-la. E o que a gente espera que vocês aprendam? Que conhecimentos a gente espera que vocês adquiram ao final dessa unidade de aprendizagem? Ter a capacidade de analisar a inserção do campo da política educacional no campo das políticas públicas. Discutir a contribuição do campo da política educacional para o campo da educação. Explicar as potências e os desafios do campo da política educacional. Bom, a gente começa aí, seguindo exatamente a ordem do material de vocês no EAD, com um desafio. E esse desafio, ele deixa claro da seguinte forma, que a política educacional do Brasil emerge de um contexto atravessado por diferentes questões, desde a crise econômica, instabilidade política, até questões relacionadas a enormes déficits sociais. Bom, eu tenho 50 e tantos anos e desde que eu me dou por gente, a gente sabe que o Brasil enfrenta crise e déficits sociais. E a gente acredita que a educação de qualidade pode eliminar, pode suprir essas dificuldades, né, de uma maneira bastante inteligente. Portanto, desse cenário, torna-se complexo pensar em ações para uma educação de qualidade, visto que não há como propor algo que seja indiferente a tudo isso. A gente não pode, enquanto educadores, né, mostrar indiferença diante das dificuldades sociais, fingir que isso não existe e, o que é mais importante, não utilizar os meios adequados educacionais
para que nós possamos, de alguma forma inteligente e prática, eliminar esse cenário, né, de disfunções e desigualdades sociais. Bom, e aí a gente começa aí com o desafio, né, que traz aí um jovem professor, né, esse desafio está aí para vocês, e o que esse desafio diz lá? Que Sérgio é um professor de história que acabou de se tornar um diretor de uma escola da rede pública estadual da cidade de Lavras, Minas Gerais. Um abraço para Lavras, Minas Gerais. E, curiosamente, vocês vão encontrar muitos professores de História e de Educação Física na direção de escola, na coordenação escolar também. Isso acontece realmente muito, especialmente na rede que eu trabalho aqui. Apesar de estar feliz com a conquista, o Sérgio, ele tem dimensão de suas responsabilidades e sabe que pensar uma política pública de qualidade, inclusive na área educacional, não é nada fácil. Não é nada fácil mesmo, gente, pois são muitas as variáveis a serem consideradas. Quais são as variáveis, então, que o Sérgio tem que levar em conta, né? Sabendo que ele tem que implantar uma educação de qualidade na Escola Estadual de Lavras que ele se tornou, acabou de se tornar diretor. Isso com certeza vai acontecer na vida de muitos de vocês. Na atual conjuntura, a maior preocupação do Sérgio tem sido com alto índice de evasão escolar, tanto no ensino fundamental, dos anos finais, quanto no ensino médio. Portanto, Sérgio deseja criar ações que combatam e modifiquem esse cenário. Nós estamos tratando da educação básica, então sempre é importante lembrar que a educação básica ela permeia desde a educação infantil, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Muitas pessoas confundem a educação básica apenas com a educação infantil ou ensino fundamental 1. Não. A educação básica é um processo que começa oficialmente aos 4 anos de idade e termina com o término do ensino médio, que deve ocorrer no período normal de 15 anos. Então, o aluno fica dos 4 aos 15 anos na sua formação. Às vezes tem algumas diferenças de idade, mas essa é a duração da educação básica em média. Então, tendo em vista as propostas no campo da política educacional nacional, na tentativa de auxiliar Sérgio na sua ponderação, o desafio de vocês é construir um texto que aponte pelo menos 5 aspectos coerentes a serem levados em conta nessa elaboração. Eles vão criar um texto bem elaborado, eles são pessoas de garbo, elegância, inteligência, né? E vão criar aí um texto que possa ajudar o professor Sérgio, né? Com 5 aspectos coerentes, né? Que tenham coerência com a questão dele. E qual é o tema que ele tenta resolver? A questão da evasão escolar. O que é que o professor Sérgio pode fazer dentro da legislação, de acordo com a Constituição, de acordo com a LDB, de acordo com a BNCC e de acordo com todos os direitos que essas crianças podem ter, como é que ele pode acionar as famílias, a sociedade, o entorno, para provocar uma mudança nesse problema muito grave que é a evasão escolar. Mãos à obra é uma atividade interessante para ser feita, né? Bom, e aí, seguindo o material de vocês também, a gente vai tratar do infográfico, que é uma potencialidade de se mostrar muitas informações, né, do modo pictórico. E a gente começa dizendo que as políticas públicas são ações e programas desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática os direitos previstos na Constituição Federal e em outras legislações. Neste infográfico, conheça o conjunto de etapas pelas quais uma política pública passa até que seja realizada. Quais são as etapas de uma política pública? E a política pública, mesmo que existam agentes públicos, no caso, os agentes públicos podem ser desde o poder executivo, no caso, o prefeito na cidade, desde o poder legislativo na cidade, no caso, os vereadores, o poder executivo, no caso do estado, o governador, os deputados estaduais, na esfera federal, os deputados federais, senadores e presidente da República, mesmo que exista boa vontade desse pessoal ligado à ação pública, às vezes a ação pública, a política pública demora anos para surtir o efeito ou para acontecer de maneira correta. Então, nesse infográfico, conheça o conjunto de etapas pelas quais uma política pública passa, tá? Então, a gente vai tratar de um assunto que se chama ciclo das políticas públicas. Vamos lá. E como é que é? Espero que todos vocês desenvolvam aí um senso de participação pública e social muito forte, possam interagir de modo autônomo e crítico dentro das escolas, da sociedade que vocês atuam. E aí,
caso vocês tenham interesse, se tornem, mas também que possam saber cobrar, como é que se forma uma política pública? Qual é o ciclo dessa política pública? Então, primeiro, eu identifico o problema, que pode ser pelo próprio gestor escolar, ou esse problema é trazido pela comunidade através dos conselhos de escola, através da participação pública. Então, um problema ele é identificado, o primeiro item. O segundo item deve ser a formação de uma agenda. Formação de uma agenda não é simplesmente pegar uma agenda e anotar a dificuldade, é criar um cronograma de ação detalhado, né? Um plano de ação, de ver o que é que se pode fazer. No final, a gente vai no item 3, a formulação de alternativas. É importante debater amplamente quais alternativas para a solução do problema. Vamos lembrar o caso do professor Sérgio, como é que eu resolvo ali a questão da evasão escolar? O quarto é a tomada de decisões, de acordo com tantas proposições, e às vezes isso em comunidade dá bastante discussão, dá bastante atrito, mas esse atrito é importante se a determinação da resolução desse problema for algo muito forte, for muito coerente com as necessidades de uma comunidade, isso precisa ser feito imediatamente. Então, qual a decisão tomada? O que, que a gente vai fazer? Que legislação a gente vai utilizar? Aí o item 5 é a implementação, é a parte procedimental, é fazer com que isso ocorra, né? Durante o processo, é preciso haver um sistema de avaliação, um sistema avaliativo, que permita, né, que todos os envolvidos nesse processo, né, no ciclo de políticas públicas, possam avaliar se isso está dando certo ou se é necessário fazer uma correção de rotas. E, por fim, deveria ser a extinção desse problema, né, que ele fosse realmente solucionado. Em nosso país, em muitos países do mundo, a gente vive um eterno ciclo de políticas públicas que se reformulam, sem chegar num processo avaliativo e sem chegar na extinção do problema. Espero que vocês se tornem educadoras e educadores coerentes, participativos e críticos e que possam realmente interagir e propiciar de forma comunitária, de forma colaborativa, a extinção dos problemas sociais, educacionais, pedagógicos e humanos, através da formulação de uma agenda no ciclo de políticas públicas. Vamos seguindo aqui, então. Bom, e aí a gente vai agora parcelar esse infográfico, né? É, simplesmente elucidando as partes. Então, a identificação do problema é a fase de reconhecimento de situações ou de problemas que precisam de uma solução e melhora. Nesse caso, pode ser a questão da evasão escolar, a questão da merenda escolar, a questão da aprendizagem na escola, a melhoria de um índice de aprendizagem como o IDEB, a Prova Brasil e assim por diante. A formação da agenda, definição pelo governo ou pelas comunidades, né, de quais questões têm mais importância social ou urgência para ser tratada. A questão do esgoto, saneamento básico, falta de vagas em creches, dificuldades com condução pública e assim por diante, segurança social, segurança pública, energia elétrica, internet nas escolas, se precisa formar agenda, essa é a definição da importância social ou urgência do problema. E aí, a gente vai para o item 3, que é a formulação de alternativas, que é uma fase de estudo, avaliação, escolha das medidas que podem ser úteis ou mais eficazes para ajudar na solução desses problemas. Ok? E aí, a gente vai para o item 4, que já é a tomada de decisão, mas a tomada de decisão não é a etapa final, é simplesmente a etapa em que são definidas as ações a serem executadas. São levadas em conta análises técnicas e as políticas sobre as consequências e a viabilidade das medidas. Lembrando que toda tomada de decisão trará imediatamente consequências que a gente espera que sejam sempre positivas, mas nem sempre a tomar decisão. É impressionante como muitas pessoas juntas que estudam, elaboram, conseguem tomar no nosso país, em nossas cidades, né, decisões bastante equivocadas, especialmente no âmbito educacional. A fase 5 é a fase de implementação. É o momento de ação quando as políticas públicas são colocadas em prática pelos governos, de modo geral. O governo pode ser municipal, estadual, federal. Darli, que está na aula aí, fique à vontade para participar, para fazer pergunta, tá? Para se manifestar. A gente está aberto aqui, tá? Bom, e aí a gente vai para a fase de avaliação. Depois que a medida é colocada em prática, é preciso que se avalie a eficiência dos resultados. E a gente precisa ver quais ajustes e melhorias podem ser necessários.
Lembrando que em todo o processo, tanto das políticas públicas quanto na avaliação escolar, a avaliação é sempre processual, né? E ela é sempre buscando a melhoria, buscando o avanço. E, por fim, a extinção. Extinção que é da raça humana, dos dinossauros? Não. É possível que após um período a política pública deixe de existir. Isso pode acontecer se o problema em que deu origem ela tenha terminado. Muito difícil, meus colegas, né? A política pública ela se renova e os problemas sociais, econômicos, educacionais continuam se manifestando, continuam existindo. Então, poucos problemas são realmente sanados, né? São extintos dentro da questão da política pública. E aí eu vou uma parte muito importante para vocês, que é o conteúdo do livro. Eu vou sintetizar ele aqui para vocês, mas é muito importante que vocês façam uma leitura crítica, uma leitura com bastante intencionalidade, para que vocês compreendam realmente a questão da política educacional. Basicamente, as questões que vocês vão trabalhar aí tanto para estudar quanto para as avaliações presentes no material de AD de vocês, elas são centradas nos capítulos dos livros. Então, o conteúdo do livro começa nos dizendo que o campo da política educacional se refere a propósitos, às deliberações que o poder público, isto é, quem é o poder público? O Estado, né? Representado na cidade pelo prefeito, representado no Estado pelo governador e na esfera federal pelo presidente. E essas pessoas tomam em relação ao processo educativo. Que decisões eles tomam, né? Nesse capítulo, especialmente, o campo da política educacional, nós vamos compreender como a política educacional se constitui como política pública, né? E lembrando a vocês que, conforme o aspecto ideológico de cada governo, a política pública educacional pode mudar, desde uma concepção metodológica, desde a concepção de formação de ser humano e até questões ligadas aos universos de gênero e assim por diante. Você vai estudar ainda suas contribuições para a educação, bem como seus desafios na atualidade. Embora a educação brasileira tenha avançado de modo satisfatório, nós sabemos que a maioria das grandes metas do Plano Nacional de Educação não foram totalmente cumpridos, mas nós temos alguns resultados bastante positivos. Mas temos ainda muitos desafios e por isso a importância de que se forme cada vez melhor, cada vez mais boas professores e bons professores, né? Bom, e aí então vamos tratar do capítulo do livro. Bom, a política educacional no Brasil e quais são os objetivos de aprendizagem com esse capítulo. A gente vai apresentar a política educacional como parte das políticas públicas sociais, espero que isso já esteja bem entendido. A política educacional é considerada uma política pública social, isto é, algo muito importante, algo que faz parte, né, de um direito primário, de um direito inicial das pessoas. Destacar sua função como instrumento de implementação das normas e referenciais à educação. E o que é mais importante, compreender que é responsabilidade do Estado, com base em órgãos públicos e sociedade civil. E o objetivo, a normatização da educação no país. O que é normatizar? Que seja normal que todas as crianças estejam na escola, que seja normal que todas as escolas tenham bons padrões de qualidade, tenha boa merenda, profissionais bem formados, bem remunerados. Esse é o grande sonho da educação. Eu trabalho com educação há 34 anos e ainda espero que eu possa ver que isso realmente se normatize. Lembrando a vocês que, por uma questão constitucional, a educação é dever do Estado, da família, em direta colaboração com a sociedade. Toda a sociedade é responsável pela educação de uma criança, querendo ou não querendo, ok? Bom, e aí a gente começa tratando, né, do que são políticas públicas, falando do livro, né? São ações, programas do Estado que garantem os direitos da Constituição e outras legislações. Um governo, um estado, um município não pode criar políticas públicas, né, que entrem em confronto com a Constituição e outras legislações. A política pública tem que estar fundamentada na legislação. São medidas. O que é uma política pública, então? São medidas basicamente feitas para garantir o bem-estar da população em toda a integralidade, o bem-estar físico, social, econômico e, nesse caso, principalmente o educacional. Saúde também.
e a possibilidade de garantir direitos não previstos em lei, conforme a sociedade demanda. Então, um prefeito, um vereador, notando que existe uma sequela, uma falha na lei, que não permite que uma política pública seja implementada, por exemplo, é, um remédio novo que se coloque, mas não é permitido que se compre esse remédio na legislação municipal. Isso, a política pública pode ajudar, dando uma força para que que isso aconteça e esse direito seja cumprido, certo? Vamos mudar aqui novamente. Bom, nós sabemos que nós temos uma Constituição, né? Que a última Constituição do Brasil foi outorgada em 1988, também conhecido como Constituição Cidadã, foi a primeira Constituição depois do governo militar, e a política educacional na Constituição de 88 é tratada da seguinte forma: a educação é um direito social, responsabilidade do Estado. O direito à educação como direito de segunda dimensão. Mas por quê, professor? Educação, o senhor falou que era mais importante, segunda dimensão, que primeiro vem o direito à vida. Imediatamente após o direito à vida, as liberdades constitucionais, vem o direito à educação, salvaguardando a formação integral das pessoas. O caráter democrático da Constituição de 88 e a preocupação com a efetividade desse direito, a gente vai notar no artigo 205 da nossa Constituição, que diz muito claramente, preste bem atenção: dever do Estado e da família em colaboração com a sociedade. Então, nenhum de nós, mesmo que eu não seja professora, mesmo que eu não seja professor, ao assumir as minhas prerrogativas legais de direitos e deveres e em respeito ao artigo 205 da Constituição Federal, devo saber que a educação é basicamente dever do Estado, da família, mas em colaboração com a sociedade. A sociedade tem o dever, né, sadio, constitucional, de sempre colaborar com a sociedade, com a educação, tá? Os mais diversos âmbitos sociais, as mais diversas instituições e agremiações devem colaborar com a sociedade. Então, é muito importante que vocês, enquanto professores e professores, no exercício da função, lembrem, né, a comunidade escolar que participar de um conselho de escola, participar das decisões da escola, não é um benefício, não é uma bondade, é um dever nosso enquanto cidadã, enquanto cidadão. Perfeito? Bom, e aí a gente novamente está aqui para reformar, para reforçar que a educação é promovida e incentivada, ou deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. E tem um infográfico que eu coloquei para vocês aqui. A educação é dever da família e do Estado. Ela é inspirada em princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana. Olha só, gente, nesse mundão aí tão cheio de contradições, de violências, né, de abusos, mas na verdade a grande função da educação também é, né, promover a solidariedade humana. Hoje presente na BNCC, presente em outros documentos, a questão dos aspectos socioemocionais, né, que permitem que debater, promover, inserir e que jovens e crianças, desde tenra idade, possam ter acesso à educação também para o aspecto socioemocional, para que aprendam a conviver bem, para que aprendam a partilhar, que aprendam a entender a necessidade de colaboração entre as pessoas. E a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Quando eu falo pleno, é que a pessoa se entenda plenamente como um ser integral, com a questão da saúde, a questão da comunicação, a questão do direito ao transporte, a questão do direito ao lazer, a questão, tudo isso na sua integralidade. Uma coisa que as pessoas esquecem, que uma das funções primárias e absolutas da educação é qualificar a pessoa humana para o trabalho. Não tenham vergonha de dizer isso. A educação existe para promover, para promover a formação de crianças e jovens para que eles estejam prontos para o mundo do trabalho, mas estejam prontos de forma ética, de forma participativa, de forma dinâmica, tá? E qual é o grande sonho utópico mais necessário, tá? Que seja o preparo de crianças e jovens para o pleno exercício da cidadania, o pleno exercício das suas prerrogativas de direitos e deveres legais. Muito bem. Bom, e aí
a gente tem mais um infográfico aí dentro do material de vocês dizendo a educação é dever do Estado e da família. O Estado deve garantir a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos que não tiverem acesso na idade própria. Quer dizer, o Estado é obrigatório, obrigatoriamente por lei, e o Estado pode representar o município, né? O município pode representar o Estado nesse caso, dos 4 aos 17 anos de idade, isto é, no período de educação básica. E quando as pessoas, por algum motivo social, econômico ou de saúde, não puderem estudar na idade correta, teria direito à educação de jovens e adultos, chamada EJA, né? Quando eles não tiverem acesso na idade própria. Constituição Federal, artigo 208. Guarda aí, vai que alguém quer ser advogado também do grupo, né? Bom, e o artigo 206 da Constituição traz os princípios da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, que todos encontrem condições, mesmo as crianças com deficiência, as crianças com dificuldades cognitivas, elas precisam ter igualdade de condições de permanência na escola. Não é a criança com deficiência, com dificuldade cognitiva, que tem que se adaptar à escola. É a escola que legalmente precisa se adaptar a essa criança. Toda criança deve ter liberdade de aprender. O professor tem que ter liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar pensamento, arte e saber. Mas nós, professores, não podemos também, de maneira constitucional, fazer proselitismo ideológico ou político. Isso não é a nossa função. O pluralismo de ideias é um direito tanto da criança quanto do professor, e a coexistência de instituições públicas e privadas. Então, numa sociedade democrática, podem coexistir, né, de maneira coerente instituições públicas e privadas, inclusive instituições privadas ligadas ao âmbito confessional, isto é, escolas que são católicas, escolas que são evangélicas, escolas que são de matriz oriental, de matriz africana, é um direito disso, desde que o pai, por decisão própria, coloque o seu filho nessa escola. Bom, acima de tudo, é garantia legal a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. É um direito nem sempre valorizado, né, nem sempre cumprido, a questão da valorização dos profissionais de educação. Aprendo desde já, agora que vocês estão entrando na carreira docente, né? Primeiro, a se reconhecer como um grande agente da transformação e a se valorizar e ajudar a valorizar seus colegas como profissionais da mudança, né? Um professor é alguém que lida com algo muito importante, que é a infância, que é a adolescência, que é a juventude, né? Então, precisamos ser pessoas preparadas e valorizadas, inclusive socialmente. Gestão democrática do ensino público, a sociedade, os diversos atores da comunidade social têm e devem participar da gestão da educação, desde saber da onde vão e da onde vêm os recursos, e também participar das questões pedagógicas, das questões da escola, para que se cumpra uma prerrogativa que a educação também é um dever da sociedade. Garantia de padrão de qualidade, qualidade desde a qualidade da merenda, a qualidade do mobiliário escolar, a questão da temperatura, a questão do salário do professor, a questão de uma boa lousa, de computadores, de internet. Garantia de padrão de qualidade cabe à sociedade cobrar através dos professores. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação, né? Piso salarial, né? É necessário cumprir. Vou até pesquisar nesse momento, vamos utilizar a internet para coisa boa realmente. Piso salarial do professor 2025, olha aqui. O piso salarial para professores da rede pública de educação básica em 2025 foi definido em R$ 4.867,77, com jornada de 40 horas semanais, tá? Essa é uma garantia que nenhum professor no Brasil deve receber um salário inferior a esses R$ 4.867,77 por uma jornada de 40 horas semanais. Mas nós temos notícias, né, especialmente dos órgãos mais ligados a noticiários de educação, que isso não acontece em muitos dos municípios brasileiros e em muitos dos estados brasileiros. Professor, quais são os outros documentos normativos que vão me ajudar
na legislação escolar e que podem ajudar a promover a educação de qualidade. O ECA, que foi criado em 13 de julho de 1990, chegando aí aos seus 35 anos, então já é um jovem maduro, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz no seu escopo uma série de direitos da criança, do jovem, do adolescente, um documento que é centrado, embora ele seja baseado na Constituição Federal, ele trouxe avanços significativos na questão normativa e legal. Mesmo 35 anos depois, ele não conseguiu ainda garantir uma infância plena, uma adolescência plena, uma juventude plena, mas está aí, é um documento muito bem elaborado, muito respeitado, precisa ser devidamente cumprido. O artigo 4º do ECA traz como clareza assim, que é dever da família, comunidade, sociedade e poder público assegurar a educação. Olha que interessante. A educação, então, não é só um dever do Estado, é um dever de toda a sociedade em colaboração direta com a família. E o artigo 53 trata diretamente do direito à educação para crianças e adolescentes. Então, não é um benefício, né, social dar educação de qualidade, é um direito inalienável, inalienável. Bom, o próximo. Outro importante instrumento normativo da educação é a LDB. Ela foi criada em 1996, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, e foi um professor, um senador da República que muito lutou para que ela acontecesse. Aconselho que vocês conheçam a obra histórica, antropológica e pedagógica do professor Darcy Ribeiro. É a lei, então, 9.394 de 96, LDB ou LDBN, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela traz no seu primeiro artigo: a educação abrange processo formativo em diversos espaços. A escola não é o único processo, o único local de aprendizagem. A LDB reconhece o direito à educação básica como direito público subjetivo. O que é um direito público subjetivo? Eu nasci, eu tenho direito, tá? É um direito básico da pessoa, é um direito inalienável. Bom, e aí a gente lembra, eu tenho certeza que vocês já sabem disso, mas nunca perda de tempo lembrar, que o planejamento e execução das políticas públicas passa necessariamente pelos três poderes do Estado, né? É um trabalho conjunto dos três poderes, a saber, o poder legislativo, né? Que participa da criação das leis e da verificação do cumprimento dessas leis, o poder executivo, que cabe executar as leis e as ações previstas e criadas pelo poder legislativo, e o poder judiciário, que tem o dever de analisar, julgar, né, se essas ações estão devidamente cumpridas dentro das prerrogativas legais. A participação da sociedade civil na elaboração das políticas públicas é fundamental. A educação de qualidade como direito humano é um fator essencial, mas existem disputas ideológicas, políticas e sociais nesse processo e precisam ser colocadas de forma saudável. Então, o Poder Legislativo elabora as leis, o Poder Executivo executa as políticas públicas e o Poder Judiciário julga de acordo com as leis criadas. A gente entende, às vezes, que um presidente, um prefeito, um governador pode simplesmente fazer tudo que está na cabeça dele ou até aquilo que ele promete na sua campanha política. Não, ele tem que seguir as prerrogativas criadas na Constituição, na LDB, no ECA, no caso da educação, e precisam ser regulamentadas pelo Poder Legislativo, a saber, os vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. E o poder que julga tudo isso, se isso está funcionando, é o Poder Judiciário, tá? Bom, a educação é um direito para o desenvolvimento humano e a educação é um bem público dentro da dimensão da cidadania. Então, especialmente vocês que estão no processo formativo de se tornarem professores e professores, pedagogas e pedagogos, é muito importante entender que a educação é um bem público, é uma conquista social que precisa ser cada vez mais aprimorada, assegurada e protegida. A educação para o pleno desenvolvimento humano deve valorizar, especialmente respeitar aos grupos socialmente excluídos. Olha só, um dos principais deveres, uma das principais funções da educação é valorizar, respeitar os grupos socialmente excluídos para que eles tenham força, para que eles tenham voz e para que eles possam ter qualidade de vida e prosperidade. Bom,
A gente retoma aí, então, o ciclo das políticas públicas, né? Formação de agenda, formulação de políticas, processo de tomada de decisão, implementação e avaliação. Essa é uma outra maneira de ver o ciclo das políticas públicas, né? Bom, deixa eu ver quantos slides tem, se dá tempo da gente concluir todos eles, mas vamos voltar aqui um pouquinho. Bom, vou pular, que já falei o suficiente disso. Bom, existem documentos essenciais na política educacional. Por exemplo, um grande documento criado basicamente por Anísio Teixeira e outros intelectuais, que a gente vai abordar mais à frente, é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, um documento que tenta trazer uma nova maneira de educar no Brasil, inclusive pensando as classes operárias, o filho do operário na escola. É um material de cunho liberal, baseado no pedagogo norte-americano John Dewey, né? Que trouxe essa ideia da escola nova para o mundo, inclusive para o Brasil. É, com a colaboração de grandes pessoas como Azevedo, é, Cecília Meirelles e outras pessoas muito importantes, né? É um grande marco na definição de prioridades e metas educacionais, é pioneiro na regulamentação da situação educacional brasileira e tem inspiração ao surgimento de leis que regem a educação no Brasil. Então, podem acontecer documentos essenciais, né? Por exemplo, o EC é um documento essencial, e outros documentos que vão normatizando a educação. Agora tem a BNCC, que também é um documento essencial, e assim por diante. Aí uma fotinho do Anísio Teixeira, né? Do baiano Anísio Teixeira, que diz que a liberdade não é a ausência de restrições, mas a autodireção, uma disciplina compreendida e consentida. A igualdade não é fácil nivelamento, mas oportunidade igual de conquistar o poder, o saber e o mérito. E a fraternidade é mais que tudo isso, mais que virtude, mais que saber, é sabedoria, é possuir o senso profundo de nossa identidade de destino, de nossa identidade de origem. Democracia é assim, um regime de saber e de virtude. Sabe as palavras aí do professor Anísio Teixeira, né? Outro documento, então, essencial para a política educacional, retomando a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, né? Nós estamos atualmente, nós tivemos uma LDB em 61, que Darcy Ribeiro participou também, uma em 71, já no governo militar, e em vigência agora a LDB de 1996, ok? Bom, exemplo de política educacional. Um exemplo de política educacional é, por exemplo, o Programa Nacional Pro Letramento, que busca melhorar, buscava na época, ele já é um documento extinto, já tem outros no momento, mas um exemplo muito conhecido de todo o campo pedagógico brasileiro. O proletramento buscava melhorar a qualidade do princípio de letramento, alfabetização no Brasil. Era um programa de formação continuada de professores para a melhoria da qualidade da aprendizagem, da leitura, da escrita e da matemática, né? Numeracia, nos anos e séries iniciais do ensino fundamental. Era uma previsão de formação continuada. O que é uma formação continuada? Aquela que o professor em serviço continua aprendendo, né? E o incentivo à construção de aulas mais significativas com maior qualidade. Então, toda tentativa, toda inserção de coisas novas na educação fazem parte dessa política, né? Bom, e aí a gente pula para uma questão muito importante. Quais ações um professor pode propor, enquanto sua prática docente, para melhorar as políticas públicas, para colaborar, para corroborar com a política pública? Enquanto professor, eu posso propor projetos de parceria com outras instituições de ensino para promover diálogos entre os profissionais e intercâmbios entre os alunos. Olha que interessante. Ações de parceria com outras políticas públicas, como o Conselho Tutelar, assistência social, etc. Atividades que envolvam a comunidade em geral, qualquer atividade, mas que traga a comunidade para dentro da escola. Planos estratégicos de observação e acompanhamento individual dos alunos, visto que muitas vezes o aluno deixa a escola para trabalhar, a tal da questão da evasão que a gente tratou do professor lá de história no começo da aula. E ações contínuas e conscientizadoras de combate ao uso excessivo de álcool, contra as drogas e de valorização da educação e da vida. Esses slides que eu estou passando aqui, vocês vão encontrar na leitura do texto lá, e eu espero que eu vou propiciar esse material para vocês também. Mas o mais importante, chegamos aqui às nossas reflexões finais
sobre a educação, sobre a questão legislativa e sobre o campo da política educacional. Bom, é necessário que todos nós, enquanto sociedade, enquanto professores, enquanto estudantes, pensemos a repensemos, inclusive, o papel e a finalidade da escola. Qual é a função da escola nesse momento social, político, histórico? O que ela deve fazer? Que tipo de ser humano nós queremos formar e para que tipo de sociedade, que tipo de atuação essas pessoas terão nesse mundo tecnológico, de inteligência artificial, de dificuldade de emprego, de violência, de incerteza internacional, de dificuldades econômicas? Que tipo de educação nós precisamos ofertar para nossas crianças e jovens? A importância que a gente possa diferenciar a função da educação frente aos problemas sociais que atingem a escola, a questão da pobreza, da evasão escolar, da dificuldade alimentar e assim por diante. Necessidade de repensar a fragmentação do currículo, que é aquele currículo que existe na escola, o currículo culto, um currículo que não dá conta da necessidade de aprendizagem, que não é adequado àquela situação social. É muito importante que o professor tenha a noção muito clara que esse currículo precisa existir para fomentar, para trazer qualidade na educação e não simplesmente uma aula que seja dada sem pé nem cabeça. A escola pertence à educação formal. A escola tem uma intencionalidade deliberada, isto é, ele existe para formar cidadãos, cidadãs e cidadãos. Então, é formal, isso é um dever, isso é constitucional. Né? A educação não formal é tudo aquilo que acontece fora da escola, a educação entre a família, entre os amigos, a brincadeira e assim por diante. Então, fica muito claro na aula de hoje que a educação tem um papel social específico. Muitos avanços na educação brasileira, mas existem ainda muitos desafios a serem superados para a concretização de um processo educativo com qualidade e equidade para todos os brasileiros. Nas próximas aulas, nós vamos tratar da legislação como elemento que possa, através do bom trabalho da sociedade, dos professores, dos diretores, coordenadores, supervisores, todo mundo que faz aí o caldo da educação, né? Que a gente possa, através da legislação, auxiliar no processo de igualdade e equidade. A gente vai entender isso nas próximas aulas. Deixa eu aqui interromper um pouquinho essa, essa apresentação, tá bem? Então, só agora que eu vi que o Darli está dizendo que o áudio está bem baixo. Eu pretendo melhorar esse áudio aí, tá? Darli e Patrícia que estão na aula, na aula gravada, para que vocês possam apresentar melhor, certo? Estou à disposição para quaisquer dúvidas que surjam durante a semana, através dos diversos canais que a universidade dispõe. Espero que vocês tenham compreendido bem a aula. É muito importante que vocês façam os exercícios, leiam por completo o capítulo do livro, vejam o desafio, lembrando a vocês que a educação à distância AD, ela é muito boa, mas exige uma disciplina do aprendiz, uma disciplina bastante detalhada, para que a gente faça todas as etapas propostas no curso pela universidade e pelos professores. Me coloco à disposição, desejo uma ótima semana, fique com Deus, saúde e paz.